E aí, pessoal? Boa noite, tudo bem? Eu sou o Lucas França e esse aqui é o último dia da nossa série de Dicas de Carreira com a Vanessa Queiroz, uma iniciativa da EBAC. E hoje a gente vai entender tudo sobre portfólio e prospecção. Então, eu vou ficar aqui em contato com vocês durante todo o nosso evento aqui pelo chat. Queria só que vocês me dessem um oizinho para eu saber que vocês estão aí, estão me vendo, me ouvindo bem, que tá tudo certinho, tá? Aí, agora sim, boa noite, pessoal. Se quiserem falar de que cidade ou estado vocês nos assistem, se já estiveram nas aulas anteriores, a gente com a Vanessa também. Olha só, São Paulo, Porto Alegre, Paraná, Brasília, Porto Alegre de novo, Brasília de novo, maravilha, Rio, muito bom, Ribeirão Preto, Mauá, Salvador, Manaus, maravilha, bom ter todos e todas aqui com a gente. Eu vou aproveitar e vou sugerir que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, EBAC Online. Daqui a pouco eu coloco o link aqui no chat também para facilitar para vocês, tá? Porque a gente tem sempre muito conteúdo de design, arte e tecnologia por lá, então vale a pena ficar atento e atenta. Inclusive o encontro de hoje, assim que a gente acaba, a gente já coloca no nosso canal do YouTube e ele fica disponível para vocês, tá bom? Olha só, o pessoal do Espírito Santo, mais gente de Mauá, Paraíba, Itapevi, Londrina, ó, mais gente da Paraíba também, maravilha. Recife, Santa Catarina, Carapicuíba, muito bom, muito bom. Então, ao longo do nosso encontro de hoje, a gente vai ter uma oferta exclusiva para vocês. É uma oportunidade imperdível para quem já atua na área ou está querendo iniciar uma carreira no universo incrível do design gráfico. Eu vou dar informações daqui a pouquinho, mas se você for curioso ou curiosa, eu vou liberar um botão agora aqui, ó. Vamos ver aqui. Daqui a pouquinho a gente põe aí, agora sim. Liberando um botão aqui para vocês, se você ficou curioso ou curiosa, é só dar um clique e você já vai ficar sabendo qual que é essa oferta especial, tá certo? Para quem não conhece a EBAC, nós somos uma escola de arte e tecnologia, somos baseados aqui em São Paulo e nós oferecemos cursos de iniciação, especialização e também bacharelado nos formatos online, presencial e também híbrido. E 90% dos cursos e dentro dos projetos dos cursos que a gente desenvolve, os nossos alunos e alunas, eles trabalham com atividades práticas baseadas em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. Então, aqui com a gente você aprende a partir da prática e da realidade do mercado. E 100% dos nossos professores e das nossas professoras são profissionais de grande destaque no mercado de trabalho. Olha só, então, o nosso grande diferencial é que a gente não vende apenas cursos, a gente acompanha vocês na busca pelo sonho e pela carreira. A gente tem um time de professores de altíssima qualidade, como eu já disse, a gente tem uma oferta de cursos com conteúdos muito aprofundados e módulos totalmente focados na prática. E a gente acompanha vocês a partir do diálogo com os nossos tutores e as nossas tutoras ao longo de todos os cursos. Então, é um caminho muito legal e muito acompanhado. Olha só, nesse curso que eu vou falar hoje para vocês, ele se chama Profissão Designer Gráfico. Ele é desenvolvido para que você aprenda essa profissão super valorizada com alguns dos melhores profissionais do mercado. E a gente te ajuda a construir uma carreira nessa área que não para de crescer. Esse curso, ele tem 12 meses e ele oferece uma formação abrangente para sua atuação como designer gráfico ou designer gráfica. Você vai ser capaz de fazer entregas de peças gráficas desde os primeiros módulos e vai dominar todos os aspectos do design gráfico, também vai dominar os softwares Photoshop, Illustrator e InDesign, além de ter noções avançadas de tipografia e branding. Então, são praticamente 6 cursos em um. O nosso time de professores conta com alguns dos melhores profissionais do mercado. A gente tem a Aline Nitro, ela é designer gráfica, diretora de arte e estrategista de marca com mais de 20 anos de experiência no mercado. A Aline passou os últimos 18 anos mapeando maneiras de construir o sentido por meio de estímulos visuais e verbais nas áreas de direção de arte, estética, design estratégico, gestão de marcas e também semiótica. A gente tem a Andrea Culpas, que é designer gráfica especialista em tipografia,
pós-graduada pela Universidade de Buenos Aires e possui experiência na área com grandes projetos no currículo e também já teve fontes selecionadas pela Bienal de Tipos Latinos da ADG. Olha só, a gente tem também o Alex Afonso. Ele tem mais de 20 anos de experiência e possui domínio das soluções Adobe e das principais licenças do mercado. O Alex, ele é certificado pela Adobe como Expert, instrutor, treinador educacional, educador criativo e também é um parceiro influencer. O Alex manja tudo de Adobe. O César Góes também, que atua como packing designer. Ele trabalha também com construção de sistemas de identidade visual, estratégia e posicionamento de marca. E hoje, o César é o responsável pela experiência visual das marcas do Banco Itaú. E para fechar, a gente tem o Robson Novaes, professor com mais de 10 anos de experiência no design editorial. O Robson é um dos designers responsáveis pela principal publicação de decoração, arquitetura e design do país, a revista Casa e Jardim. Então eu vou colocar aqui rapidinho para vocês um teaser para vocês verem como que é essa jornada incrível nesse curso de 12 meses. E a gente já começa, então, a nossa aula com a Vanessa, que quem já conhece sabe que ela é maravilhosa. Olha só. O design gráfico está em tudo que a gente olha. Todas as placas na rua foi feita por um design gráfico. Cada capa de livro na prateleira, então o design está em tudo que a gente olha. São objetos artísticos, são obras artísticas que servem com um propósito. Você vai aprender diretamente com profissionais que atuam na área a utilizar as principais ferramentas para criar os seus próprios trabalhos e desenvolver um portfólio muito forte, incrível, para ir direto para o mercado de trabalho. Um curso completo que traz todos os aspectos do design gráfico, com aprofundamento de ferramentas como Photoshop, Illustrator, InDesign, além de noções avançadas de tipografia, branding, identidade visual. E aprender a diversidade de formatos e como gerenciar os seus projetos do início ao fim. A gente costuma escrever ou desenhar qualquer coisa que vier na cabeça. Vem uma coisa na cabeça, coloca no papel. E a criatividade é como um músculo, ela pode ser treinada, exercitada e aprimorada. E é sobre isso que a gente vai falar também. O meu nome é Aline Nitro e eu vou conduzir vocês através dessa jornada. Então, estou colocando aqui agora no chat o link da nossa landing page do curso. Se alguém quiser mais informações, é só acessar esse link, tá certo? E a gente oferece uma oferta especial esse mês para vocês, tá? Esse curso vai ficar com 60% de desconto. Então, quem ainda não clicou no botãozinho que eu coloquei, é só clicar tranquilo e tranquila, porque não é uma matrícula automática no curso, nenhuma inscrição. É só uma forma de você garantir essa oferta, ela tem um tempo limitado. Aí você tira suas dúvidas com a nossa equipe, tá certo? E aí toma sua decisão final. Olha só. Então agora vamos receber a nossa convidada de hoje, a Vanessa. Ela já tá aí, chegando. Enquanto isso eu vou contar um pouquinho sobre a história da Vanessa. A Vanessa, ela é do estúdio coletivo Monstro e Ideia Fixa. Ela é designer, diretora criativa, empresária e professora, sócia há 18 anos do estúdio coletivo de design, há 10 anos da agência Monstro e da plataforma Ideia Fixa. Hoje a Vanessa é responsável por novos negócios das empresas, já ministrou mais de 100 palestras no Brasil e na Argentina, e em 2014 foi listada como uma das 50 mais inovadoras pessoas, nenhuma delas, em comunicação e marketing pela revista Próxima. Boa noite, Vanessa. Tudo bom? Oi, Lucas. Coisa que pode ser 50 pessoas também, né? Uma das 50 já tá bom, vai. Já tá bom. Maravilha. Posso começar? Bom, vamos lá. Estamos ansiosos e ansiosas, com certeza. Peraí, vamos lá, gente, que eu sempre faço cagada. Peraí, vamos achar aqui. Pronto, aê. Só chegar aqui, a imagem ainda não tá aqui para mim. Agora sim. Tá aí? Ai, peraí que eu fico me olhando. Olha a franja, que confusão. Peraí, gente. Pior que fica gravado depois lá no YouTube, essa zona que eu faço na aula. Obrigada, Lucas. Imagina, estou aqui no chat recolhendo as perguntas do pessoal também, tá bom? Tá bom. Gente, hoje essa aula vai ser um corre-corre, como dizem aqui em São Paulo, né? Aliás, estou muito feliz de ver gente de tantos lugares do Brasil,
né? A gente, graças ao online, se tem uma coisa boa do online hoje em dia, é a gente poder encontrar tanta gente de tanto lugar de fora, né? Então, assim, um beijo para vocês, tá? Bom, vamos falar de portfólio, né? Portfólio é o terror dos designers, né? Portfólio é algo que eu sei que exige da gente, enfim, uma concentração, uma estratégia e etc. Mas portfólio também tem a ver bastante com posicionamento. Por que eu estou falando de posicionamento, né? Porque posicionamento é quando você consegue aparecer no meio de tantas pessoas e ter o seu diferencial. Geralmente, quando a gente começa na carreira, a gente se inspira em alguém e a gente fala assim, puta, eu quero ser que nem aquela pessoa, né? Eu quero olhar para o lugar e ser parecido com essa pessoa, né? Mas a gente está acostumado a falar muito sobre posicionamento de marca, né? Então, posicionamento de marca, ele vai mostrar quais são seus diferenciais, né? Quando você está no meio de um monte de pessoas que oferecem o mesmo serviço, como é que você aparece, né? Como é que a pessoa vai olhar e falar assim, putz, eu quero trabalhar com aquele designer, com aquele escritório, com aquela agência. Isso que vai fazer é o seu posicionamento, né? Então, no caso da gente como designer e como pequenas empresas ou como profissionais da área, ele funciona da mesma forma. Então, a maneira como você apresenta os seus serviços, o tom de voz que você usa quando você se expressa no mercado. Então, muita gente me fala, eu queria agradecer também todas as mensagens que eu venho recebendo no Instagram, falando, eu gosto do jeito que você fala, eu gosto da maneira como você explica, que é fácil de entender. Gente, eu sempre fui assim, nunca mudei. Sempre foi esse jeito. No começo, para dizer para vocês que eu não tinha um pouco de receio, eu tinha, quando eu ia em algum cliente. Então, desde a maneira que eu me vestia, a maneira que eu falava, a própria maneira que a gente apresentava o coletivo, que é o nosso escritório, a gente tinha um pouco de receio de ser a gente mesmo, né? Mas eu percebi, com todos esses anos de escritório, que a melhor coisa que a gente faz, enquanto profissional, é ser quem a gente é. Né? Porque ser quem a gente é, ainda mais hoje em dia, né, com esse universo de rede social que a gente vive, que as pessoas mostram uma vida tão maravilhosa, né, e que na verdade não é, a gente entende que ser quem a gente é já é um puta de um diferencial, né? Então, assim, a maneira que você se mostra para o mercado, a maneira que você escreve as suas coisas, que você apresenta seu portfólio, antes da gente falar sobre o portfólio em si, é um diferencial, é um posicionamento. Então, a primeira dica que eu tenho que falar para vocês é sejam vocês mesmos, né? Isso quer dizer, obviamente, que com respeito, com educação, com tudo que a gente já sabe que é o manual da boa convivência, mas sejam vocês, né? Outra coisa importante é dizer que o cliente não é burro. Eu venho falando isso para vocês já, é a 4ª aula que eu vou repetir isso. Então, o que a gente tem que fazer é explicar o que é design, conseguir demonstrar o que é o nosso trabalho para conseguir fazer com que a gente tenha um bom posicionamento em relação ao mercado. Então, o posicionamento, que é o que eu estou dizendo agora para vocês, pode ser uma frase, pode ser um texto, pode ser imagens que representem vocês. Então, ele tem que estar no seu discurso, você tem que conseguir explicar em uma frase ou duas, para as pessoas poderem prestar atenção, pararem, lerem, conseguirem entender do que se trata. Tem que ser um diferencial seu, tem que ser verdadeiro, né? Porque a gente não se sustenta mais se não for verdadeiro. Não quer dizer que é fácil fazer isso, né? É bem complicado e não quer dizer que não vai mudar, né? Conforme a gente vai evoluindo na profissão, esse posicionamento também muda, né? A gente vive num país onde a cultura é publicitária. Isso não é um problema, mas é um modelo de negócios, né? Então, todo mundo que trabalha com design, a pessoa pergunta se você trabalha numa agência, né? Então, durante anos, o que o mercado entende como serviços relacionados a design e a comunicação são agências. Então, para o cliente, você entrega uma solução que se mistura entre design, mídia, rede social, ilustração, site, campanha, redação. O cara olha para o designer e fala, cara, essa pessoa faz tudo. E não necessariamente você precisa fazer tudo. Então, isso tem que estar claro no seu posicionamento, e se não tiver claro, quando você for oferecer seu trabalho, apresentar seu portfólio, você precisa demonstrar isso, né?
você pode escolher fazer tudo, você pode escolher ser uma empresa, um escritório, um designer que faz tudo, mas isso tem que estar claro e tem que ser apresentado de maneira que o cliente entenda que você faz isso tudo, né? Então, quem é você? O que você faz? Qual o seu posicionamento? É a primeira lição de casa para você construir um portfólio. É a primeira coisa de tudo. Isso pode mudar, tá? Isso não necessariamente pode ser sempre desse jeito, mas é importante e a recorrência dessa informação vai fazer com que os clientes, ou seus futuros clientes, ou seu chefe, ou seus colegas de trabalho entendam melhor o que você faz, tá? Beleza. Espero que esteja claro o que é posicionamento. Para quem não tiver muito claro, a gente pode levar para as perguntas depois. A primeira coisa que eu queria pedir para vocês é, designers, né? Posso sim, Júlia. Na hora das perguntas eu falo. Site e plataformas prontas. Então, assim, como você monta um portfólio hoje com toda a tecnologia que existe, sem ser num site ou numa plataforma pronta? Não existe outra opção. Vocês têm que fazer, tá? Por que eu tô falando isso? Porque isso vai organizar o seu trabalho, vai fazer com que você mostre profissionalismo na hora de você mandar para um cliente, né? Então, não tem muita desculpa hoje, eu não consigo, eu não tenho programador, não precisa, eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Por quê? Quando você está fazendo um portfólio, você está querendo mostrar o seu trabalho. Se você está querendo mostrar o trabalho, você tem que facilitar a vida de quem vai te contratar. Independente disso ser um freela, ou isso ser um escritório ou uma agência, né? Ter o seu site, portfólio, que hoje, assim, se eu não me engano, para registrar um domínio com o seu nome, é tipo R$50 anual, vale a pena você investir você ir atrás, porque mostra esse profissionalismo. Ou seja, ele já é um começo de um trabalho, né? Aqui eu trouxe alguns portfólios de exemplo. Alex Truchot é um exemplo que eu gosto muito, porque através dos thumbs dele, você consegue já ver mais ou menos o estilo de trabalho dele, né? Então, você consegue ver bastante. E o principal do que eu gosto aqui é que essa coisa do currículo, né, gente? A gente está numa área que o currículo ele é importante, mas tem outras coisas mais importantes, como o seu repertório, que tem que aparecer no seu portfólio, né? Então, a música que você gosta, prêmios que você ganhou, clientes que você atendeu, é muito mais importante do que você falar as 80 empresas que você trabalhou antes, que geralmente quando a gente vai buscar algum cargo mais administrativo, né? Eu que tive 9 empregos antes do coletivo e tenho um marido que trabalha nessa área, normalmente você fica preocupado em falar aquela relação de coisas que você fez, né? Então, no caso de um designer, é super importante você ter claro qual é a sua biografia, quem é você, o que você faz, né? Outra coisa importante aqui que vocês estão vendo é o contato, né? E no caso dele, ele tem uma loja, ele vende coisas, então isso também é legal ter junto com o seu portfólio, tá? Caso você faça um site, é importante que você faça também um bom SEO. Para quem não sabe o que é o SEO, é aquela ferramenta de busca, né? Que é o Search Engine Optimization, que é basicamente otimizar o site para o Google te achar de maneira mais fácil. Então, com as palavras-chave, com o que você faz, através da programação do site, você consegue ser achado de maneira mais rápida. E isso é importante por causa da busca do Google também, né? Então, aqui, quando você coloca Alex Truchot no Google, você vê que você já vê o trabalho dele, e ele não só fez isso, como no próprio Google, para quem tem Gmail, você consegue construir ali as informações mais importantes que ele quer que seja visto de cara na hora que você está fazendo uma busca, tá? Isso, nesse portfólio e nesse site, já entra o seu posicionamento, já entra quem você é. Então, para quem perguntou um pouco sobre o exemplo de posicionamento, na hora que você está ali escrevendo sobre você, escreva de maneira com que a pessoa perceba que é você que está falando, né? Claro, com o português correto. Se você quiser até usar gíria, é uma escolha sua, se essa pessoa for você, né? Mas que esteja de jeito que a pessoa leia aquele texto e fale, nossa, entendi quem é essa pessoa, legal, queria contratar ela. Um outro exemplo que eu trouxe é do João Ruas. João Ruas é um artista, já foi capista de várias HQs incríveis no mundo inteiro, já fez bastante pôster para cinema, e hoje ele é artista plástico. Então, aqui você encontra um pouco do processo de trabalho dele. Então, tem as pinturas, as ilustrações, novidades que ele tem na carreira dele. Ele optou por fazer o site em inglês, porque ele está focado no mercado internacional, hoje ele faz exposições fora do país. Então, é importante que ele é um exemplo muito para mim de relevância, porque o nome dele é João Ruas, então não é difícil de achar, mas ele não é um exemplo de SEO,
Por quê? Percebam que quando você digita João Ruas, você encontra ele, porque o nome dele é claramente um nome bem específico, mas você não consegue encontrar aquela parte do Google, que é super fácil de fazer, então não tenham preguiça, façam, tá? E principalmente porque isso vai ajudar vocês muito na parte de prospecção de novos trabalhos. Como não fazer, né? Como não fazer, por exemplo, é um site que hoje não consegue nem se adaptar ao tamanho das novas telas, né? Então, assim, quando você for fazer um site, quase todas as plataformas prontas, principalmente ela já tem, é aquela coisa de adaptar o formato para a tela que você está assistindo. Então, assim, não dá para ter, né? No caso aqui, mini thumbs. Para thumb, para quem não sabe, é essa imagem aqui, essas imagens onde vocês estão vendo meu cursor aqui mostrar que é o tamanho do trabalho do cara. Então, a gente está falando que a gente tem que mostrar esses thumbs de maneira maior, que a pessoa consiga ver, porque pensa comigo, é como se fosse uma vitrine do seu trabalho. Na hora que a pessoa está vendo aquele thumb, ela está vendo mais ou menos já uma amostra do seu trabalho. Então, eu trouxe mais um exemplo legal. Então, olha o trabalho desses meninos, que são meus amigos, os meninos do Bicicleta Sem Freio, o Douglas e o Renato. E aí, nesse trabalho deles, eles são muralistas. Olha como você consegue ver o trabalho deles quando você entra no site deles. E eles levam vocês também para o Instagram deles, que eu vou falar um pouquinho mais para frente de como usar o Instagram enquanto designer. Então, você vê bem o trabalho, essas cores são cores do trabalho deles mesmos, eles são caras super coloridos, e isso é super importante para apresentação de portfólio. Mas por que não é um exemplo de SEO? Bicicleta Sem Freio é o nome de uma bike que existe, que não tem freio. Então, na hora que você joga isso no Google, né, você vê um monte de bicicleta sem freio. Então, eles poderiam, obviamente, né, mas casa de ferreiro, espeto de pau, fazer um SEO para fazer com que vocês conseguissem ver, né, o site deles de cara na hora que vocês estivessem procurando. Eu vou falar de algumas plataformas prontas que vocês podem usar, tá? Então, vamos começar pelo Behance. O Behance tem uma vantagem grande, porque ele é uma comunidade de criativos. Então, para quem não conhece, pesquise, né? Atualize sempre seu Behance. Você consegue usar a hashtag, você consegue seguir outras pessoas. Aqui trouxe também um outro exemplo de site, né, do Lambuja, que também já trabalhou com o escritório. Ele é muito bom, ele é ilustrador, né, e ele tem um trabalho maravilhoso, e quando você clica no Behance, você consegue ver o trabalho grande. Antigamente, a gente tinha muita noia do tipo, não quero deixar meu trabalho grande, por isso os mini thumbs, porque vão me copiar. Gente, o cara que conseguir copiar um trabalho desse, parabéns, né? Então, assim, essa coisa da cópia hoje, ela anda muito menos relevante no sentido de que todo mundo vê tudo que todo mundo faz. Então, se a pessoa copiar, né, se ela fizer algum tipo de plágio, ela só tem a perder, né? E eu acredito que nenhuma das 200 pessoas que estão aqui vão copiar ninguém, né? Espero que não copiem. Outra plataforma bacana é a Cargo Collective, para quem não conhece, ela tem boas possibilidades de layout, né? E a desvantagem é que ela não funciona como comunidade, mas já é melhor do que você mandar um PDF com o seu trabalho. Então, aqui tem um exemplo do Berger, também trabalhou na Ideia Fixa, esse aqui é o cargo dele, e ele colocava bastante trabalho experimental, que era como ele gostaria de se posicionar. Então, aqui a gente fala mais de posicionamento. No portfólio dele, vocês não vão ver trabalhos comerciais, vocês vão ver trabalhos que ele fazia para Cosac Naif, relacionados a trabalhos mais experimentais, porque era onde ele estava focando a energia dele para trabalhos novos, né? Esse aqui, por exemplo, é um trabalho que ele fez para a gente, para Ideia Fixa. A Red Mag é uma nova, que tem bastante gente usando. A vantagem para criativos é que é o layout. O layout é bom, é fácil e é mais bonito de fazer, né? Então, para quem não conhece, vale também olhar. Ali tem só portfólio, então tem uns portfólios já meio prontos, né? E eu gosto de plataformas mais cleans, mais limpas, porque o que aparece é o seu trabalho, que é o importante, que é o que a gente quer mostrar, né? Então, esse é bastante legal. Aqui eu vou passar umas 6 regras básicas para construir um portfólio. Então, qualidade ao invés de quantidade. Então, não se preocupe se você não tem 200 trabalhos. Se você tiver 5, 6, 7 trabalhos bons, 3 que sejam, coloque os trabalhos bons e vai completando, né? Porque o que a gente quer ver é o que você quer mostrar. Então, se você acredita que aqueles trabalhos são bons, a quantidade pouco importa. Não exagera no layout, não precisa fazer um layout super
elaborado, porque o que importa é o teu portfólio, que geralmente está relacionado com as suas últimas entregas, né? Com as coisas que você vem fazendo, com as coisas que você quer mostrar. Lembrem do mobile. Hoje em dia, mais de 50% do acesso é via celular. Então, é super importante que vocês pensem na versão mobile do site. Mostre seu processo de trabalho. Isso é muito legal. Escreva no posicionamento ou mostre imagens, como você constrói os seus projetos, né? Design é projeto, gente. Existe processo para fazer design. Isso tem que aparecer ou no portfólio, ou na sua descrição, ou em algum lugar que você for apresentar isso. Foco no usuário. Aqui eu volto a falar sobre a parte didática. Então, assim, na hora que eu posto um trabalho, eu não posto uma imagem e saio correndo. Eu posto uma imagem e explico o que é aquele trabalho, para que cliente fez. Outra coisa bem bacana que não está aqui é dizer aonde você fez, com quem você fez, se você fez com mais pessoas. Então, assim, a ficha técnica no sentido respeitoso da coisa, ou seja, um grupo criou esse trabalho ou foi só você? É importante, tá? É bom para você, é bom para o mercado, fortalece o design, né? Explique o trabalho para o cliente. Então, se eu vou te contratar, eu quero saber se você fez ilustração, se você fez a redação, se você fez o mockup. Assim, né? É importante vocês fazerem isso também, né? E o que não fazer? Isso aqui é super importante, eu recebo pelo menos 2 desse por dia. Não mande e-mails mal educados no sentido de, tipo, segue portfólio, não sei nem o que essa pessoa quer fazer, né? Ou anexado com um PDF extenso, grande, pesado, que, tipo, é antipático, é feio, as pessoas não querem ver um e-mail que tem 250 megas. Ou você fala assim, segue link, né, com um trabalho jogado, desorganizado. Tudo isso é o posicionamento. Quando eu falo de posicionamento, é isso, gente. É assim que eu quero ser visto, né? Você não vai numa entrevista de pijama, a não ser que você seja banana de pijama, a não ser que seja esse seu posicionamento. Olha, curto trabalhar de pijama, estou sempre assim, sou tipo Big Lebowski. Se não for esse seu posicionamento, por favor, pense que você está sendo contratado para fazer alguma coisa. Então, isso é super importante fazer, tá? E redator, porque eu sei que tem muita gente que trabalha em dupla com redator, né? Hoje em dia, voltaram os textos, né? Os blogs estão em alta. Então, é super legal que vocês voltem a escrever. Quem parou de escrever na faculdade, por exemplo, que nem eu. Hoje em dia, eu voltei a escrever. Eu escrevo no Medium, escrevo no LinkedIn, porque é um jeito da gente conseguir explicar um pouco sobre a nossa área, explicar um pouquinho sobre os trabalhos. Independente de você ser redator, é muito legal quando você consegue escrever um pouco, né? Os blogs voltaram, como eu falei, então é legal você escrever um pouco sobre o seu trabalho, sobre o que você acredita, porque isso cria reputação, cria repertório, tá? Então é bem legal vocês pensarem nisso. Instagram. Ai, não quero fazer um site pronto, Vanessa, nem no Behance, nem no Cargo, nem em lugar nenhum, nem quero perder meu tempo com isso. Não tem problema. Use o Instagram. Muita gente anda usando o Instagram, né? Mas qual que é a grande questão? Se for para trabalho, separe da sua conta pessoal, né? Isso é super importante. A vantagem é que você tem seguidores, né? E você pode usar um monte de hashtag. Então, na hora da busca, isso é muito legal, porque na busca você consegue achar. Hoje em dia, você coloca lá design gráfico, você acha bastante coisa. Você coloca ilustração, você acha bastante coisa. Então, é legal você fazer isso. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Uma fotógrafa que também é designer. Tatuadores usam bastante Instagram hoje, né? Para divulgar seu trabalho. O próprio João, então o que eu mostrei para vocês, o João Ruas, então ele tem o Instagram dele e ele fica fazendo esse jogo entre o site e entre o Instagram dele também, tá? Aqui vocês conseguem ver um pouquinho do trabalho, o trabalho dele é maravilhoso, tudo isso é feito com aquarela, tá, gente? Isso que vocês estão vendo aqui, ele é surreal, vale a pena conhecer o portfólio dele, tá? Isso aqui é super importante, tá? Deixe visivelmente, no caso de ser um Instagram, o seu contato, o seu site, seu e-mail. Não tem coisa mais chata do que você querer contratar uma pessoa. Então, imagina que você está caindo teu portfólio na mão de um cara de uma agência que quer te chamar para um trabalho. E o cara não acha, teve que te mandar uma DM. E você é uma pessoa que caga para o seu Instagram e mal vê seu Instagram. Então, deixa claro, como é que essa pessoa me acha? É por e-mail? É por telefone? É sinal de fumaça? Não interessa. Deixe claro, se for algo profissional, deixe claro seus contatos profissionais, tá?
Aí outra coisa que me falam muito sobre posicionamento, para quem não entendeu ainda o que é posicionamento, e o que eu apresento, o meu estilo ou vários estilos? Bom, depende. Aqui eu estou mostrando o portfólio para vocês de um cara que trabalha com paper design e ele é um cara que resolveu mostrar só trabalhos relacionados com isso. Então, se eu for contratar ele, eu vou olhar para o portfólio e falar, entendi. Ele trabalha com papel, com design de papel, então é esse trabalho que eu estou procurando. Se ele trabalhasse com outras coisas, isso teria que aparecer no portfólio. Mas aqui está claramente sendo direcionado para um tipo de trabalho, né? Já esse outro portfólio mostra vários tipos. Aqui, então, a gente tem colagem, tem ilustração, tem 3D e tem naming. Então, assim, o cara faz um monte de trabalho. Ele quer ser contratado por essa expertise geral que ele faz. No caso, é o Indiosan. Também sigam, conheçam o trabalho dele, porque é incrível. E ele é um cara mais generalista. Ele trabalha com várias coisas, né? Aqui, a gente está falando de tipografia. Então, claramente, na hora que você entra no site de um cara que trabalha com lettering, com tipografia, tá claro aqui, pelo tipo de trabalho que ele mostra, não tão claro, porque às vezes as pessoas, enfim, não conseguem enxergar isso, que ele trabalha com tipografia, com design de letras. Então, você vê aqui que o trabalho dele é esse, né? Outra coisa relacionada a portfólio, a escolha de caminho, é a realização pessoal versus a realização comercial. Quanto mais você nicha, né? Quanto mais você escolhe, você tem mais dificuldade de ganhar mais dinheiro. Óbvio. Então, se eu sou super nichado numa área, eu não vou ter tantas apostas. Mas se eu insistir naquele nicho, talvez você ganhe mais dinheiro, principalmente se ele tiver aquele nicho que você escolher, tiver um diferencial, né? Então, as duas coisas você consegue fazer, mas dá mais trabalho, né? Fazer muita coisa boa dá trabalho. Se você escolher só o que você sabe fazer de melhor, dá menos trabalho e você tem mais chances, né? Uma coisa super importante o cliente enxerga apenas o que você mostra. Então, se você não mostrar as possibilidades que você gostaria de encarar enquanto trabalho, enquanto designer, ele vai ver só aquilo que você está mostrando para ele, né? Porque cliente pode ser, gente, antes que eu fico repetindo muito sobre cliente, ele pode ser seu freela, ele pode ser seu contratante, ele pode ser o seu chefe, né? Então, tenta dar uma encarada em tudo quanto... Isso tudo a gente pode chamar de, entre aspas, cliente. Daqui a pouco. Pode, por favor. Sim. Desculpa, gente. Meu marido queria saber se eu queria jantar. Eu preciso garantir minha comida de daqui a pouco, então eu tive que falar com ele. Importante. Se a gente está falando de portfólio, a gente está falando de um trabalho não é para a gente, não é para nossa mãe e nosso pai. É um trabalho para um cliente. Se é para um cliente, deixem claro, deixem didático, usem linguagens que o mercado usa, né? Porque a gente está tentando vender um trabalho. Não esqueçam que a profissão designer é uma profissão comercial. A gente quer viver dela, a gente quer pagar os boletos com ela. Então, deixe claro com a linguagem, né? Passe a sua mensagem com um conceito. Ser claro sobre o que você faz não quer dizer que você é vazio esse conceito. Ser claro só quer dizer que você se aproxima do cara que vai te contratar, tá? Edição é uma outra coisa que me perguntam bastante também. Quantos e quais trabalhos escolher? Como a gente falou, os melhores que você tiver. Então, pode ser de 5 a 20 trabalhos, geralmente do mais recente ou que você acredita ser mais impactante para o mais antigo, tá? Mas sim, tem que ter edição e tem que ter critério. Como eu falei, fazer um portfólio dá trampo, gente. É chato. Não dá para, dropar os trabalhos lá e falar assim, vê aí o que eu gosto de fazer. Tem que fazer com carinho, tem que fazer com amor. Afinal de contas, é a tua vitrine, é como você está mostrando o seu trabalho. Aqui eu estou vendo o pessoal conversar no chat, é isso, né? Aposte no seu trabalho autoral para vender o seu trabalho comercial. Então, se você tem trabalhos comerciais que você não curte, faça trabalhos autorais que você goste para você e coloca no seu portfólio. Quando eu falo que dá trabalho, é sobre isso, né? As coisas não caem no nosso colo. Se a gente quer direcionar a nossa vida profissional para algum lugar, a gente tem que correr atrás através disso, né? E não ficar esperando que a pessoa olhe para sua cara e fala, nossa, Vanessa é tão bacana, acho que ela gosta de trabalhar com ilustração. Gente, isso não existe, tá? Não existe. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um pouco do Instagram do Coletivo. No Instagram do Coletivo, a gente, além de divulgar os nossos trabalhos comerciais,
todos esses que vocês estão vendo aqui, nesse caso, são trabalhos em que a gente investiu, de certa forma, com uma certa autoralidade. Então, a gente fez o Dia da Música Eletrônica, a gente fez um livro. Então, essas coisas a gente faz porque a gente quer subsidiar, de certa forma, um trabalho autoral para que ele direcione os nossos trabalhos comerciais, né? Então, eu trouxe um exemplo para vocês, que eu acredito que eu não lembro se eu mostrei nas outras aulas, mas foi quando a gente fez 13 anos de escritório, a gente ganhou 1.500 cervejas de um cliente nosso que não tinha dinheiro total para pagar o projeto, e a gente não sabia o que fazer, e a gente resolveu fazer um trabalho homenageando as cachorras do escritório, ao invés, né, as cachorras, nossas cachorras que vão com a gente para o escritório, ao invés de fazer um trabalho falando cerveja do coletivo, né? Então, a gente criou a Matilha, que era uma cerveja, inclusive, faço uma homenagem à minha maravilhosa cachorra, a Bubu. Para quem está me acompanhando nas redes sociais, viu que ela faleceu semana passada, o que me deixou muito, muito, muito triste, mas ela vai estar eternamente no meu coração, e ela vai ser eternamente uma cerveja, como vocês estão vendo aqui. A gente fez a cerveja das cachorras, e esse trabalho que a gente desenvolveu, fazendo a cerveja das cachorras, para nós, com a nossa cara, com storytelling, escrevendo, posicionando, dizendo como a gente queria, né? Para quem não conhece as cervejas, elas tinham cada uma a personalidade de uma das cachorras, e o líquido também era as personalidades. Elas nos trouxe o trabalho da Ambev. Então, na hora que a Ambev viu o nosso portfólio e viu que a gente fazia cerveja craft, ela nos chamou para fazer a Boêmia, e na consequência, hoje a gente toma conta da Colorado, que é uma das maiores contas que o escritório tem. Então, o trabalho autoral, o trabalho que você faz para você, experimental e autoral, é o trabalho que vai te trazer trabalhos comerciais direcionados, né? Então, assim, para que eu vou fazer trabalho para mim mesmo? Para isso, minha gente, para mostrar quem são vocês, qual é o posicionamento de vocês, aonde eu quero chegar com isso, né? Então, hoje a gente já fez vários trabalhos super experimentais, porque eu também abri dentro do cliente uma possibilidade dele entender o que é trabalhar com experimentação, que é algo que ele também não fazia muito, né? Porque a gente está falando de uma cervejaria que trabalhava com cerveja de massa, com grandes quantidades, Skol, a Ambev tem cerveja Brahma, Antártica, e de repente vem uma Colorado, que precisava desse olhar um pouquinho mais craft, e a gente tinha feito essas cervejas das cachorras, e eles falaram, cara, esse escritório pode entregar para a gente algo que hoje a gente não tem aqui. Então, aqui, a Ribeirão Lager, que já é nossa, então, depois de 2 anos de relacionamento com a Ambev, hoje a gente toma conta da Colorado, e você pode aproveitar o seu tempo ocioso para criar coisas que exigem tempo, né? Então, fazer cursos, aprender coisas novas, trabalhar para você, né? Então, design tem muito a ver com com a gente, tá? Peça opinião para outras pessoas, amigos, mãe, professor, pai, escute, tenha uma escuta empática, escute o que as pessoas entendem do seu trabalho, principalmente quem não entende de design, porque aí vocês vão entender como se comunicar e como se posicionar. Gente, a Lili do coletivo, que está no chat, fica colocando as redes sociais da gente. Ai, como eu amo essa pessoa. Ela é a minha fada madrinha, trabalha comigo. E para quem não conhece o trabalho do coletivo, é a primeira vez que está vendo uma aula minha, pode entrar e conhecer o trabalho do escritório ali, tá? As perguntas aqui a gente coloquem sobre essa etapa. Eu vou entrar na segunda fase aqui correndo, porque o Lucas me dá essa missão de falar tudo que eu sei em meia hora, então eu vou ter que correr muito, né? Uma dica para vocês sobre posicionamento, gente, escrevam sobre vocês, escrevam o que vocês acreditam, porque quando vocês escrevem, vocês vão ler sobre aquilo, vocês vão ver, puta, tá fácil de entender, não tá? Manda para um amigo, manda para alguém que vocês gostam, né? Que essa pessoa vai ler e vai falar, putz, entendi o que você faz. Ah, que bacana. Entendi o que é esse posicionamento. Entendi o que você entrega. Mas evitem escrever coisas genéricas. Por exemplo, eu, Vanessa, sou designer gráfica, crio layouts maravilhosos. Gente, qual que é o diferencial nisso? Todo mundo faz layout maravilhoso. Ou pelo menos todo mundo acha que faz. Ou pelo menos é o que a gente espera quando a gente contrata o trabalho, né? Que a pessoa não vai te entregar uma merda, que ela vai te entregar algo maravilhoso. Então, pensem nisso. Sabe uma coisa bem legal? Entrem em vários... IGs, sites de outros concorrentes e vejam o que eles escrevem, tá?
redes sociais. Aqui, eu acho que hoje em dia, a melhor maneira da gente se divulgar é através das redes sociais. E eu vou explicar isso para vocês. Se divulgar e se posicionar. Então, quais ter, né? Então, o Instagram, para mim, é de longe o que eu acho mais amigável, mais legal e mais fácil de usar, tá? Porque é muito rápido. O ideal seria que vocês fizessem de 2 a 3 posts por semana para ter relevância, no mínimo 1, né? Óbvio que se vocês tiverem o que falar. E lá você pode colocar seu trabalho, processo, inspiração. Inspiração eu adoro colocar. Eu uso muito meus stories para dividir com as pessoas que me seguem inspirações e coisas que eu gosto. Toda vez que eu posto, que eu divido, ou é uma pessoa muito criativa, ou é o design ativista, do qual eu faço parte, ou enfim, falo muito de política. É o meu Instagram, né? Inclusive, fora Bolsonaro. Então, assim, é importante você se posicionar, né? Então, através disso, você está ali se posicionando e está falando sobre o que você acredita, né? Isso não quer dizer que a gente tem que concordar em tudo, né? A gente pode olhar para uma pessoa que está escrevendo alguma coisa e não concordar com ela. E, ó, beleza. O legal do planeta, da vida, é o quê, gente? A diversidade, né? Porque com diversidade existe democracia, e com democracia existe cultura, e com cultura existe opinião. Gente, não precisa ficar escrevendo isso no chat. Não quero acabar com a aula debate, por favor. Então, usando a hashtag, voltando para cá, vamos indexar o trabalho, né? O algoritmo, ele é muito complicado. Lucas, você está aí? Caiu minha tela, Karma. Karma, gente, olha só, ó, o sovaco suvuco que rolou. Voltamos. Tá tudo bem. Eu não vou falar mais fora Bolsonaro, eu prometo. Só que como é que eu volto a... Olha só, gente, que perigo, né? Peraí. Vamos lá. Ué, travou aqui. Será que eu saio e entro de novo, Lucas? Vamos ver. Tá vendo a minha tela? Não tá, né? Não, ainda não. Tava vendo tranquilo. Pois é, gente. Olha que desgraça. Peraí, eu posso sair de novo? É mais fácil? Pode sim. Peraí, já vou indo, gente. Enquanto isso, eu fico aqui com vocês. Ninguém vai nos derrubar, não, gente. A gente segue e termina a próxima parte do encontro com a Vanessa. Então, eu vou aproveitar e já passo algumas informações do curso que eu ia fazer um pouquinho depois, tá bom? Enquanto a Vanessa volta, beleza? Olha só, gente, tem aqui um botãozinho que está escrito desconto. Acabei de colocar. Olha só, para o curso. Então, clicando nesse link, essa janelinha que acabou de aparecer aqui do lado esquerdo para vocês, você tem acesso à oferta especial do dia, tá certo? Que eu já comentei, já passei aqui, qual que é o valor, a gente está oferecendo 60% de desconto, mas vou falar um pouquinho do curso. Então, olha só, nesse curso de 12 meses, você vai ser preparado ou preparada para ter conhecimento profundo nas principais ferramentas usadas pelos designers gráficos. Então, a gente vai trabalhar com Photoshop, Illustrator, InDesign. Você vai entender as diferenças e a comunicação entre essas ferramentas para que você entregue projetos profissionais com bastante qualidade. E você também vai aprender a exercitar o pensamento criativo, você vai ter dicas para estimular a geração de ideias no meio de um desafio profissional, você vai saber quais são as técnicas para obter inspiração e também analisar cases reais para ter um bom repertório, tá? Olha só, tem mais coisa. Vocês vão explorar todo o universo que envolve a identidade de uma marca, desde o público-alvo, a criação de mensagens que comunicam e também entendendo o que o seu cliente deseja passar. Então, dessa forma, você vai ser capaz de fazer criações do zero e também de reposicionamento de marcas. E para complementar tudo isso, o que vai acontecer? Você aprende na prática a usar o design de letras para passar mensagens e criar as suas próprias fontes. Então, você vai entender o que está por trás de grandes logos e marcas que criam tipografias únicas, tá? O acesso não é vitalício, mas é de 2 anos. E você também vai saber tudo sobre o relacionamento com o cliente, desde o entendimento de briefing até a entrega do projeto, com passo a passo dessa jornada. Você vai aprender sobre produção, ajustes,
negociação de contrato, cálculo de horas e muito mais. E também vai produzir diversas peças para compor o seu portfólio e consolidar tudo em um grande projeto final. É o seu primeiro passo para se tornar um profissional independente, tá? E ingressar em agências de estúdios de criação ou também ter uma carreira como autônomo ou autônoma. Então, esse curso, ele é composto por 10 módulos, tá? A nossa sugestão é que você faça ele em 12 meses, mas você pode fazer de acordo com o seu ritmo também. Caiu a minha apresentação, tem alguém querendo atrapalhar a gente, olha só. Voltou. Não foi você não, Vanessa. Então, eu estava falando que o curso ele é composto por 10 módulos, ele tem mais de 50 horas de conteúdo em videoaulas, todas elas são executadas com alto padrão de qualidade, e você pode assistir do seu computador, celular ou tablet quando e onde você quiser. E, como eu falei, você pode rever por até 2 anos todo esse material. Você vai colocar todo o seu aprendizado em prática através de várias atividades que você pode desenvolver no ritmo que for mais apropriado para você. E você também faz uma troca de conhecimento com os nossos tutores e tutoras e com os seus colegas de curso. Então, você vai receber correções individuais de cada trabalho com feedbacks para melhorias e aprimoramentos das suas produções, tá? Você vai encerrar esse curso com um grande projeto autoral, que é incrível. Você vai fazer uma produção baseada em 3 briefings reais propostos pela Amaro, que é a empresa parceira da EBAC nesse curso, e dessa forma você já enriquece o seu portfólio também com outros 8 projetos que você vai ter desenvolvido ao longo do curso. E tem esse presente especial, quem se matricula no curso ganha 1 mês de curso de inglês na EF English Live com acesso a 16 níveis e um certificado reconhecido internacionalmente. Tá certo? Então, gente, aproveitem, essa é a nossa oferta. A gente está oferecendo agora no mês de junho 60% de desconto nesse curso, que é muito legal e completo. Tá certo? Se você não clicou ainda, é só clicar no botãozinho que está escrito desconto, aqui do lado esquerdo da tela, e fica tranquilo e tranquila, porque não é uma matrícula automática, mas é uma forma de você garantir essa oferta. Tá certo? Vanessa, vamos tentar de novo? Você está mutada. Vamos ver. Aí. Ainda não. Demora um pouquinho para chegar. Agora vai, hein? Aí, voltamos. Aê, carai! Desculpa, gente. Me atrapalhei toda aqui. Eita, nós. Vamos lá. Então, assim, o Instagram, como eu estava falando, é um ótimo lugar para vocês poderem divulgar o trabalho de vocês, tá? Então, com as hashtags, vocês indexam o trabalho. Então, a hashtag, às vezes, ela é mala, porque tem gente que exagera no número de hashtag. Não precisa colocar 40 linhas de hashtag, tá, gente? Mas vocês podem colocar hashtags que indexam o trabalho de vocês, tanto para os clientes que vocês querem que esteja, como para a comunidade de designers que vocês querem acessar, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque o Instagram, como qualquer, tá todo mundo falando muito sobre algoritmo, inclusive para quem não sabe o que é algoritmo e não entende direito o que a internet faz com vocês, deem uma olhada na Netflix, tem uma série muito boa que fala sobre as redes sociais, que agora eu até esqueci o nome, se alguém lembrar, coloca aqui no chat que eu falo, que ela mostra para a gente como é que funciona o algoritmo, por que o algoritmo entrega e o que ele entrega para você de acordo com esse dilema das redes, exatamente. Dilema das redes é super importante assistir. Para nós que somos designers e trabalhamos com comunicação, o que a gente coloca hoje na internet diz muito sobre a gente, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso posicionamento no mundo e a forma que a gente lida com o trabalho, cliente, produto, né? Então, é importante para a gente ter responsabilidade na hora que a gente está atuando com essas plataformas, tá? Então, o óbvio vale. As pessoas querem ver coisas bonitas, gente. As pessoas querem ver fotos bem feitas, não querem ver foto fake. Tem que ter cuidado na hora que você posta alguma coisa, né? Afinal, a gente está falando de um aplicativo de imagem.
Então, não precisa dizer muito, parece bobagem que eu estou dizendo, mas não é. Eu estou mostrando para vocês aqui um cliente que foi cliente do escritório, quando a gente pegou um cliente, uma empresa, né? Foi cliente da agência Monstro. Então, amor aos pedaços, que eu brincava que cada fatia de bolo, né? Cada carpaccio de bolo era R$200. Só que as fotos que eles postavam e a maneira que eles usavam as redes sociais era dessa forma, hiper caseira. E isso não é legal. Isso não importa o tamanho que a sua empresa tenha ou que você seja. E assim que a gente começou a trabalhar com eles, a gente trouxe linguagem. E assim, vocês podem perceber que não é nada muito de diferente. Era um fundo colorido, era a maneira que a gente fotografava o bolo, era a luz. Então, assim, isso é importante quando você está vendendo um trabalho seu. Não esqueçam da história da vitrine. Então, aqui vocês têm um comparativo do antes e do depois, né? Então, se você paga um bolo caro olhando aquilo que você está vendo na direita, mas você não paga olhando à esquerda. Então, não valia a pena para o cliente. Então, deixe claro o que você faz, seu contato e seu telefone, tá? Então, aqui eu trago um pouquinho do coletivo. Aqui é super legal para vocês verem, então, é escritório independente de design, o telefone de contato, que já mudou. Essa foto é um pouco antiga, né? Mas aqui mostra para vocês mais ou menos o que a gente está falando, tá? Separe o Instagram pessoal do profissional, tá permitido você usar, postar uma foto, outra, uma selfie ou outra, né? Se você quiser usar só para o trabalho, mas evita, assim, misturar um pouco o pessoal com o profissional, se essa não for o seu intuito. No meu caso, eu posto bastante coisa de trabalho meu pessoal, tanto que eu brinco lá que tem conteúdo PJ e PF, porque a minha vida é exatamente aquilo que eu tô postando lá e eu posto, eu faço uma seleção do que eu acho interessante compartilhar como persona. Né? Então, eu tenho hoje o meu Instagram aberto para todo mundo e eu gosto que as pessoas me conheçam e conheçam o meu trabalho, tá? Então, aqui tem um pouco do escritório, um pouco das coisas, eu dormindo na cadeira, meus funcionários tiraram a foto da época da casa, então um pouco isso. Use os stories, use os reels, para cada post mostrar o making off, processo de trabalho de vocês. Isso a gente faz muito no Instagram do Estúdio Coletivo. Então, institucionalmente, eu uso muito o Instagram para falar de trabalho. Os melhores horários, geralmente, são segunda, terça e quarta, 9 e 10 e meia da noite, e na hora do almoço, por motivos óbvios, gente. Porque a gente está olhando para o celular nessas horas, tem o maior número de pessoas olhando nessas horas, tá? Os horários secundários, geralmente quinta e sexta, e final de semana, geralmente domingo, depois das 9h30, que é a hora que você está jogada no sofá e que você está com as famosas 2 telas ao mesmo tempo, tá? Tem algumas ferramentas para postar, para programar post, que eu coloquei aqui, mas vocês podem procurar hoje na internet, vocês encontram bastante ofertas de ferramenta de postagem de post. Investimento em patrocínio é super importante. Para quem assistiu a minha aula sobre financeiro, sobre custo homem-hora e tal, sabe, porque isso tem que estar no teu custo fixo, mas coloquem, porque a gente sabe que o Mark Zuckerberg não é nosso brother. Ele é dono do Facebook, ele é dono do Instagram, do WhatsApp, do metade do planeta Terra. E ele quer ganhar dinheiro, gente, né? Tá certo ele. Então, se você está pensando em fazer com que o seu conteúdo chegue para mais pessoas, é legal vocês investirem ou num curso ou entender como funciona a plataforma para investimento e para patrocínio, ou, no caso, esse cara que eu trouxe de exemplo, é um aquarelista, ele colocou, obviamente, uma imagem que ele sabia que era chamativa, e com essa imagem, colocando grana, ele já tinha 8.000, 9.000 pessoas curtindo, tá? Aliás, uma coisa engraçada, que tinha muito na minha palestra, não tem nada a ver com essa aula que eu tô dando agora, mas sabia que a primeira palavra mais buscada no Google é sexo? Não espanta ninguém, né? E sabe qual é a segunda, que é a que mais me espanta? Gatos. Enfim, eu só queria fazer esse parêntese, que não tem porra nenhuma a ver com a aula, mas que eu acho engraçado de dizer. Bom, vamos lá. O Facebook. O Facebook, hoje em dia, eu, Vanessa, tenho restrições com relação ao Facebook, ao conteúdo e ao algoritmo do Facebook, mas eu uso bastante o Facebook para postar coisas do escritório e alguns posicionamentos meus. A fanpage, hoje em dia, nem sei se vale a pena vocês investirem ou não, mudou muito, tá? Então, se você tiver dinheiro para investir num lugar só, eu investiria no Instagram, tá? Porque no Facebook vocês podem colocar tutorial, mas vocês sabem que se você coloca um link externo, por exemplo, de um vídeo no YouTube, ele carrega menos, então você tem que
postar direto nativo na própria plataforma, e depende muito do público-alvo que você quer atingir, tá? Isso tudo através de rede social e de mídia, vocês conseguem, isso aqui vai estar importante, é exatamente, grupo relevante, troca de discussão de tipo fórum, então o Facebook hoje em dia a gente usa essa plataforma muito mais para isso, e para mandar seus trabalhos para esses grupos direcionados, do que postar simplesmente na sua timeline, porque isso não aparece para praticamente ninguém. Tá? Aqui tem os melhores horários, essa aula vai estar gravada, depois vocês podem voltar para olhar, né? E um investimento legal para patrocínio, que sempre me perguntam, em torno de R$100 já faz bastante diferença para quem está querendo aparecer. E o LinkedIn, gente? O LinkedIn, né? Redes como o Instagram, eles aumentam a sua base e te conecta com fãs e com possíveis clientes, mas não necessariamente contratantes. No LinkedIn, você vai encontrar um cara que vai te contratar. LinkedIn é uma plataforma que tem pouco designer, então é importante, porque o LinkedIn ele é chato, ele não tem nada de sexy, ele é chato, mas ele é necessário, porque imagina que um diferencial é você postar um trabalho seu que você curta, ou falar de alguma coisa relacionada a design, numa plataforma que bastante gente vai ver. Seu cliente vai estar lá, os marqueteiros, CEO de startup, DAs, diretores de criação de agência, então é um lugar que hoje em dia eu acho importante postar no LinkedIn. Tem que explicar sempre os trabalhos quando você posta, Pedro Henrique Gonçalves Costa. Sempre faça isso, tá? E a gente brinca que esse é um pouco o efeito LinkedIn, né? Que na vida real, as pessoas, a Fernanda gerente, na hora que ela coloca no LinkedIn, ela é regional manager, guru de negócios, as pessoas dão uma exagerada. Então, o que eu falaria para vocês falem a verdade também no LinkedIn de vocês, tá? Esse aqui é o meu, já mudou também, mudou um pouco, eu atualizo ele sempre, e quem fez para mim foi uma amiga minha que escrevia bem, eu fui lá, consertei e postei, então isso ajuda bastante, tá? E no meu LinkedIn eu posto basicamente o que eu ponho no meu Instagram, eu uso a mesma linguagem, da maneira que eu tô falando com vocês aqui, às vezes falo um palavrão ou outro, porque essa sou eu, esse é meu jeito de me expressar, então eu gosto hoje que as pessoas me conheçam da maneira que eu sou, no pessoal, no profissional, né? Como diria o poeta Fausto Silva. Então, tá aqui, né? Uma coisa importante para dizer para vocês, gente, influenciadores não são parcerias, tá? Influenciador é mídia, e tem 2 tipos de influenciador que pode oferecer trabalho para vocês, né? Tem 2 tipos, os que trazem volumes e seguidores, e os influenciadores que vão conseguir vender o trabalho ou o serviço que você faz. A pergunta que vocês têm que se fazer é: quanto vale meu serviço? Isso para qualquer parceria, tá? Por que eu vou investir nessa mídia influenciador, né? Pense no que você quer ter em troca com isso e formalize essa troca num e-mail, tá? Porque é super importante isso. Gente, por enquanto é isso. Espero ter ajudado. Obrigada pelos encontros, por essas aulas tão legais, muito bacana as pessoas que estão interagindo comigo do Brasil inteiro através das aulas do EBAC. Eu fiquei muito feliz de conhecer vocês são muito carinhosos nas mensagens, e para quem não viu as aulas na EBAC, dá uma procurada lá, e o meu canal, como sempre, minha DM está aberta para a gente trocar ideia, para conversar e tudo mais. Maravilhosa, como sempre. Vamos para algumas perguntinhas do chat, Vanessa? Vamos, por favor. Então, vamos lá. Olha só, uma perguntinha que a Júlia colocou lá no começo, né? Você pode dar exemplos de posicionamento em outras empresas que funcionam de uma maneira legal? Sim, super. Por exemplo, se vocês entrarem no perfil da Apple, vocês conseguem ver claramente um tipo de posicionamento, né? Então, eles têm aquela linguagem mais clean, a maneira que eles mostram a parte de fotografia, que é uma grande concorrência que eles têm com Samsung, as embalagens, tudo que você vê da Apple tem o posicionamento da Apple. Então, é isso que eu estou falando sobre posicionamento, é a consistência, é a recorrência, é a maneira que vocês mostram para o mercado. Isso é posicionamento. Tem um restaurante em São Paulo que chamava Underdog e hoje chama La Borracheria. Eles têm um linguajar, eles brincam com as pessoas que trabalham lá, eles falam muito sobre, eles postam no restaurante inteiro todas as reclamações que fazem do serviço deles. Então, assim, é um posicionamento deles, é uma maneira irônica deles agirem com a crítica e tal. Então, isso é um posicionamento, eles são assim desde que eles começaram. Então, isso são outras coisas, McDonald's, Burger King, o posicionamento atual do Mac, que é maravilhoso, que a gente chama de Mac,
Então, na hora que eles... Eu não sei se vocês viram que o McDonald's mudou as fachadas e colocou Mac. Por quê? É a linguagem, é o tom de voz. Nenhum brasileiro chama McDonald's, a gente chama de Mac. Então, assim, exatamente, Thali. Então, isso é posicionamento, isso é tom de voz. É uma coisa que numa aula com mais de meia hora eu poderia explicar com mais profundamento. Mas vocês vão poder procurar isso nas redes sociais, na internet, vocês acham mais matéria sobre isso, sobre posicionamento, tá? Tá. O Rômulo perguntou: eu já ouvi dizer que no Behance o melhor a se fazer é enxugar o conteúdo do projeto e esconder o processo para deixar mais visual e esteticamente agradável. Procede? Procede quando você está falando do thumb principal, né? Eu não acho ruim quando você coloca o trabalho principal e aí as outros posts, né? O case em si apresenta processo. Como eu falei, designer é processo, então depende muito de quem você quer que te contrate. O processo ele é importante por dois motivos. Quando você está sendo contratado por uma agência, o cara da agência entende daquilo, vai olhar e falar, caraca, que processo legal que esse cara usou. Por exemplo, tem uma capa que o coletivo fez da Zup, que é uma revista de design e de comunicação, que a gente usou massinha de modelar. Então, a gente queria que as pessoas não percebessem que foi massinha e qual foi o nosso processo criativo. Então, é legal mostrar o processo. E o cliente final, gente, claramente vai valorizar mais o seu trabalho vendo um processo quando ele entende a maneira que você chegou naquele resultado, quando ele vê que aquela imagem não nasceu no computador, né? Então, como a gente está falando de ser didático e fazer com que valorizem o nosso trabalho, o processo é super importante. Maravilha. Posso colocar mais uma? Pode. A Lívia diz o seguinte: eu tenho uma pergunta importante, gostaria muito que ela pudesse responder. Sobre portfólio, uma agência pode impedir o criativo de publicar algo? Recentemente passei por uma situação assim, eu quis publicar os meus trabalhos feitos na agência e fui impedida. Disseram que as artes são de propriedade do cliente, da agência, e que o criativo não tem direito de publicar. Bom, na verdade, assim, depende do contrato que você assinou com essa agência e esse lugar que você trabalhou. Se no seu contrato de trabalho diz que os trabalhos são deles e que você não pode publicar, você não pode. Agora, se você não assinou nenhum papel, ele ainda continua sendo de coautoria sua. Então, você pode sim publicar, desde que você mencione todas as pessoas que participaram no projeto e aonde ele foi feito e que parte específica você fez do trabalho. Tá? Agora, é de bom tom, adoro aquele meme do é de bom tom? Não. É de bom tom que você coloque depois que o trabalho foi publicado, tá, gente? Muita gente que trabalhou comigo no coletivo me pergunta assim, eu posso publicar o trabalho tal? Eu falo, calma, o cliente não lançou o trabalho ainda, não dá para você publicar, mas depois que o trabalho for publicado, né, que o cara usar a embalagem ou publicar o site, aí sim você pode colocar assim de onde você fez, tá? Podemos fechar com uma última pergunta? Deixa eu falar, Lívia, se você não assinou nada, vê direitinho, tá? Se você não assinou, você pode publicar sim. Mas não esquece disso que eu falei do bom tom, tá? E o Luiz, no caso de criar um portfólio com trabalhos fictícios, né? Você até mostrou que o seu, no caso, não era fictício, mas pode ser ferido dessa forma também no caso dele. É importante deixar bem claro que são artes de treino, e caso sim, como fazer isso de maneira mais educada ou elegante? Então, é uma maneira muito educada e elegante, é você colocando que é um trabalho autoral seu. Não precisa dar muita explicação. O legal é você explicar esse trabalho. Então, dizer, olha, eu fiz esse trabalho baseado em tal conceito, como a gente das cachorras, né? A gente fez essas embalagens para homenagear as cachorras. Ou mesmo quando o estúdio começou, a gente fazia pôsteres experimentais que a gente gostava, que a gente explicava o conceito, técnicas que a gente tinha usado. Porque esse trabalho ele pode ser experimental no sentido de você experimentar uma técnica que você não usou e ele ficou muito foda e você resolve publicar ele, ou porque, como eu falei, você quer direcionar que os clientes olhem e falam, nossa, eles trabalham com, por exemplo, recorte ou com fotomontagem, então eu quero entender um pouco mais sobre isso, esse cara trabalha no que eu preciso. Então é legal você explicar porque, como eu falei, é uma vitrine, né? Não dá muita raiva quando você entra numa vitrine para ver uma roupa e não tem o preço?
Geralmente, loja milionária que a gente não tem dinheiro para pagar, não tem o preço do relógio, por exemplo, né? Então, assim, você fica meio puto. Então, assim, é legal quando você explica para a pessoa, porque, afinal de contas, a gente quer mostrar ali um perfil ou um trabalho para ser contratado para fazer algo. Então, é importante, sim, colocar do que se trata e não tem problema nenhum você colocar que é um trabalho autoral que você fez para você mesmo. Maravilha. Bom, a gente está chegando no fim do nosso tempo. Queria só passar uma última vez as informações sobre os nossos eventos e a gente se despede, tá bom, Vanessa? Tá bom, claro. Já tô triste. É o último, né? Bom, gente, última chance, estou colocando aqui mais uma vez para vocês o nosso desconto especial, presente agora no mês de junho, tá certo? É só apertar o botãozinho se você ainda não apertou, acabou de aparecer de novo para vocês, tá? E fica tranquilo e tranquila que não é uma matrícula automática, mas é uma maneira de você garantir esta oferta, tá certo? Olha só, queria também compartilhar o depoimento da Beatriz, que é uma aluna desse curso. Ela disse pra gente que o curso de design gráfico da EBAC tem a surpreendido positivamente. A didática dos professores é ótima, além das aulas serem organizadas por tópicos, com bibliografias indicadas, o que facilita ainda mais a busca por informações. E ela diz que ter essa curadoria é ótimo para aprimorar os conhecimentos dela em design, especialmente para quem é iniciante na área, como ela. Todos os módulos contam com exercício no final, como eu contei para vocês, pelo qual ela recebe um feedback, algo que ela não via ou era mal feito em outros cursos online. Ela está bem contente com o curso e se sente mais preparada para iniciar essa nova jornada no design gráfico. Então, está aí um depoimento de uma de nossas alunas. Se quiserem saber mais informações, é só entrarem no nosso site. E aqui a gente tem todos os eventos que fizemos com a Vanessa. A gente começou dia 20 de abril, passou super rápido. A Lili já colocou aí também a playlist. Obrigado, Lili. O link. É maravilhosa. É maravilhosa. Já colocou aqui o link também, se você quiser rever as aulas anteriores. Algumas das perguntas que eu não coloquei hoje já foram respondidas nas aulas anteriores. Então, dá uma olhadinha lá. E, gente, comenta. Fala lá pra gente o que vocês acharam das aulas. Quem sabe a gente não chama a Vanessa, a gente não faz. Lucas, né? Coloca lá pra gente. Conteúdo extra. Coloca lá pra gente o que vocês acharam da aula, que a gente pensa em uma programação futura também, tá certo? Amanhã a gente tem uma demonstração com o Marcelo Kimura, que se chama Descobrindo o InDesign. Nossas inscrições também estão abertas e eu agradeço muito a todos e todas que ficaram aqui com a gente. Qualquer dúvida em relação aos nossos cursos, é só entrar em contato com a nossa equipe aqui por e-mail ou telefone. O pessoal é muito bacana, está sempre à disposição. E aqui o nosso canal do YouTube também, para rever os nossos encontros online. Vanessa, você é maravilhosa. Eu já falei isso falo isso todas as vezes porque é verdade. É muito bacana estar com você, aprender com você. Como eu já falei antes, é uma profissional, uma professora muito generosa, né? Que está aí disseminando conhecimentos do design para que ele se torne acessível. E muita gente já falou aqui para a gente nas redes também que poucas oportunidades como essa de ter contato com uma pessoa tão legal e como você existem aí, né? Então, obrigado. Muito obrigada, gente, por estarem aqui até essa hora. Fico muito feliz com essas palavras, de verdade. Podem saber que é recíproco. Lucas, muito obrigada pelo convite. Você é demais também, viu? Imagina, que isso. Espero que a gente se veja pessoalmente ainda, né? Sim, por favor. Um beijo, gente. A gente se fala no Instagram. Até mais, pessoal. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todo mundo que está em casa. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.